Certo, Ana Paula. Trabalhadeira, né? Tá ficando pelo menos rica, Ana Paula. Vai ficar rica, diga que vai. Oh, meu Deus, ainda não, né? Pelo menos você botou ainda não. Então significa que é só porque não deu tempo ainda, né? Estamos nessa torcida aí, viu? Ixi, Maria. É, realmente. Pessoal, como muita gente faltou a aula passada, porque estava aí. Sim, aí tu distribui com os pobres, viu? Nós aqui. Que não ficar rico, tu lembra da gente. Como muita gente faltou a aula passada, porque estava fazendo prova, a Ana Paula estava trabalhando até tarde aí, trabalha sem parar, para ficar rica. Então eu vou pedir, pessoal, quem assistiu a aula passada, para ter um pouquinho de paciência aí, para eu dar uma repassada rapidamente, tá? Na aula passada. Vou repassar rapidamente, certo? Então, quem já assistiu pode revisar, né? Quem não assistiu e não quiser revisar, toma uma águazinha aí, volta daqui a pouquinho, que eu vou assim, só dar uma retornada aqui rapidamente, tá? Pessoal, então na aula passada nós começamos a falar aí das sociedades empresárias, né? Falamos aí o que é o conceito de sociedade, eu vou passar bem rápido, tá? Todo mundo sabe que é uma sociedade, a união de duas ou mais pessoas para a obtenção de um objetivo, pode ser lícito ou ilícito. Se for ilícito, será uma organização ou uma associação criminosa, né? Não é o que nós estudamos aqui. Nós estudamos organizações empresárias ou sociedades empresárias que são lícitas, não é isso? Tem, então, uma divisão das sociedades entre personificadas e não personificadas, certo? Isso aqui é importante para a gente entender. O nome aí já diz, né, pessoal? Está aí nessa tabelazinha que tem na apostila de vocês. Sociedade personificada, adivinha o que é? É uma sociedade que tem personalidade jurídica, né? O que é personalidade jurídica? É a aptidão para adquirir direitos e obrigações e exercê-los em nome próprio, certo? E é também a personalidade jurídica que dá a separação entre o que é da pessoa jurídica e o que é dos sócios da pessoa jurídica, certo? Então, temos a não personificada e a personificada. A não personificada, ela não é pessoa jurídica. Quais são as duas que não são pessoas jurídicas? São sociedades que não são dotadas de personalidade jurídica. Essas duas aí do lado, ó. A sociedade em comum e a sociedade em conta de participação. A sociedade em comum, isso está na apostila aí, depois quem faltou aula, relê, porque eu vou passar bem rápido, né? A sociedade em comum é a sociedade irregular ou de fato. É aquela que ela existe concretamente, mas juridicamente ela não foi registrada, certo? Então, é aquele caso da pessoa que, por exemplo, abre na sua própria casa, abre lá um mercadinho, um salão, um lava-jato e nunca registrou nada. Ela existe de fato, mas não existe direito. Não tem nome, não tem CNPJ, não tem registro, não tem alvará, não tem nada, mas existe concretamente. Aí ela é chamada de sociedade em comum. Ela é sociedade em comum, o nome é esse, não porque ela seja comum, que tem em todo lugar, que tem mesmo, mas não é por isso. É porque a consequência de exercer atividade empresarial de forma irregular, de forma societária, ou seja, duas ou mais pessoas, a consequência é que todos os sócios terão responsabilidades em comum, por isso o nome sociedade em comum. Quais são as responsabilidades em comum? Solidária e ilimitada. O patrimônio pessoal deles não tem proteção e pode ser atingido por dívidas. E se é solidário, quer dizer que eles não têm que pagar apenas um percentual da dívida correspondente à participação deles. Eles podem ser obrigados a pagar qualquer percentual das dívidas. Até mesmo entrou com 10%, mas pode ser obrigado a pagar os 100% das dívidas, certo?
que venha a ter a partir dessa atividade empresarial irregular. Aí quem pagou demais pelo outro sócio, depois vai ter que correr atrás para receber de volta do sócio que não pagou. Mas a consequência é essa aí, certo? As sociedades personificadas são aquelas que são pessoas jurídicas de verdade. Tem CNPJ e tem personalidade jurídica. Quais são? São essas duas aqui, ó. Sociedades simples, sociedades empresárias. Quais são as que nós estudamos aqui nessa disciplina? Somente as empresárias. Ou empresariais, né? Mesma coisa. A sociedade simples, a gente vai falar rapidamente dela para vocês saberem que existe, certo? Então, a sociedade simples não tem nada a ver com o super simples, regime tributário especial, não tem nada a ver com ela ser mais simples do que as outras, no sentido de que é bem simplesinha, não tem funcionário, ou não busca lucro, não é isso também. É o nome que se deu à sociedade que não exerce atividade empresarial, mas que também busca lucro, também tem funcionários, também paga tributos, e apenas a atividade fim dela é que não é empresarial. O objeto dela não é empresarial. Qual é a atividade, então, o objeto de atividade de uma sociedade simples? São as atividades não empresariais. Quais? As atividades de natureza científica, literária e artística, certo? E intelectual. São essas aí. Por exemplo, a Sociedade de Dois Médicos. Ela é uma sociedade empresarial ou uma sociedade simples? A princípio, ou em princípio, ela é considerada uma sociedade simples. Sociedade de contadores, 2, 3 contadores. Sociedade simples. O trabalho do contador não é empresarial. Você exercendo sozinho a sua atividade, que é regulamentada por lei. Você, um contador isolado, você é empresário? Você, contador sozinho, trabalhando, é empresário individual? Não. Você é um profissional liberal, que alguns chamam de autônomo, mas é um profissional liberal que exerce atividade profissional regulamentada por lei, não é empresário. Pode se registrar como empresário e virar empresário? Pode. 2 contadores trabalhando juntos no escritório de contabilidade. Eles são empresários? Não. Eles são uma sociedade simples, porque a atividade do contador não é empresarial, a atividade do contador é atividade de natureza intelectual. Então, vocês já podem se autodenominar de intelectuais. Olha aí que maravilha você ser contador. Não precisa mais nem ganhar dinheiro, só com um título desse de ser intelectual, né? Os advogados também. Sociedade de advogados não é empresa. E o advogado isoladamente não é empresário individual. Ele é profissional. Oi? Nesse caso, consultoria também entrava nesse rol, não? Consultoria também entra nesse rol, só que tem um detalhe. Todos esses profissionais liberais que eu falei, eles, em princípio, eles não são empresários, não é isso? O médico não é empresário, o contador não é empresário, o advogado não é empresário. Ele é o quê? Profissional liberal. Exerce atividade regulamentada por lei, certo? Se unirem de 2 ou mais, formalizarem uma sociedade, em princípio, essa sociedade será simples, certo? E aí eles podem prestar consultoria como sociedade simples, normal. Pessoal, na prática não tem diferença, basicamente não tem diferença entre a sociedade simples e a empresarial. A maior diferença, na verdade, é o registro, que uma é na junta comercial, a empresarial, e a outra é no cartório. Mas na prática, você não sabe se você está contratando a consultoria de uma empresa ou de uma sociedade simples. Para o consumidor, o contratante não tem diferença, certo? Então, tanto uma consultoria pode ser prestada por uma sociedade simples de contadores, como tem um outro detalhe. 2 contadores ou mais
podem se unir e podem registrar a sua atividade de contador como empresa. Aí eles criam uma empresa, pode criar uma limitada, pode criar qualquer tipo de empresa. Eles escolhem um dos 5 tipos de organizações societárias. Aí vira empresa. Aí tem que sair do registro puramente no cartório para passar no registro na junta comercial. E para o consumidor, muda o quê? Nada, ele contrata sem saber que está contratando com uma empresa ou com a sociedade simples. Então, tem até uma crítica de que essa diferenciação ela é muito sutil, muito vaga, porque é pequena demais, certo? Então, na prática, você não vê diferença, porque ambas têm registro, ambas têm CNPJ, ambas têm personalidade jurídica, ambas buscam lucro, uma é registrada no cartório e outra na junta comercial. Agora, se for empresa, registrado como empresa, tem um detalhe. Aliás, já volto atrás. É que antes somente as micro e pequenas empresas podiam pagar tributos por meio do Super Simples. Mas de uns anos para cá, não sei se foi 2018, tem na apostila aí, eu não lembro de cabeça, o Super Simples saiu, foi ampliado, houve a universalização do Super Simples. Ele deixou de ser aplicável somente para micro e pequenas empresas e passou a ser aplicável para prestadores de serviços também. Agora podem pagar o Super Simples. Então, aí é que ficou menor ainda a diferença entre uma sociedade simples e uma sociedade empresarial, certo? Então, a consultoria pode ser prestada por uma ou por outra, e provavelmente o consumidor, o contratante, não vai saber essa diferença aí, porque na prática não tem mesmo, certo? Lorena Fernandes, tá rindo aí. Tá certo, tá feliz, né, Lorena? Graças a Deus. Então, pessoal, sociedades personificadas, voltando aqui, né? Quais são as personificadas? As simples ou então as empresariais. O que é que nós vamos estudar? As empresariais. As simples a gente só tangencia. Quais são os 5 tipos de organização societária e empresarial que existem no Brasil? São 5, pessoal. Está bem aqui na apostila, vou descer aqui. Não sei o que foi que eu fiz aqui, que apareceu um monte de coisa aqui na minha apresentação. Não está aparecendo aí para vocês, não. Aliás, está aqui embaixo. Foi que eu apertei aqui que apareceu esse monte de coisa aí. Matuto, né? Pessoa matuta é assim. Agora vai ficar aí, que eu não mexi nisso também agora, não. Olha aqui. 5 tipos de sociedades empresariais. Se você quer se juntar com outra pessoa que constitui uma sociedade empresarial, você não quer constituir uma sociedade simples, quer constituir uma sociedade empresarial. Só outra observação: os livros dizem, os autores dizem, que a diferença da empresa, sociedade empresarial para sociedade simples, é que também a sociedade empresarial, ela deve, teoricamente, ela é maior, ela tem mais empregados, ela busca mais o lucro, ela tem um elemento de empresa que é muito mais organizado, com um fim muito mais específico de produção e circulação de riqueza, mas na prática todo mundo quer trabalhar para ganhar dinheiro do mesmo tanto, independente da organização que escolheu, certo? Então isso fica muito na teoria. Na prática, não concordo com isso aí, não vejo isso aí na prática. Então, pessoal, vocês querem montar uma sociedade empresarial, vocês vão ter que escolher um desses 5 tipos aqui, tá? Um desses 5 aqui. Fora isso aqui, tem mais algum? Tem não. Aí você pode ser empresário individual. Quais são os empresários individuais que existem? O mais menor de todos. Qual é? Qual é, pessoal? O menor empresário que existe no ordenamento jurídico brasileiro? Lorena, você... Aí, Edivan, exatamente. É isso mesmo, o MEI, né?
Microempreendedor individual, o menor de todos. Temos, além do MEI, nós temos mais 2 tipos empresariais que tem na verdade são 3, mas vou falar primeiro dos 2 agora. 2 outros tipos empresariais que são individuais também, não tem sócio, são empresa individual. Alguém lembra aí? Alguém salva a honra aí? Isso, Eireli, Edivan, rapaz, Edivan dá uma capacidade. E o outro, Edivan, falta mais um aí. Falta mais um aí. Eireli e o outro. Ah, tá olhando na apostila. O Albert. É Albert ou Albert? Não sei. Nome chique, rapaz. Stefano. Eita. Exatamente, Albert. Acho que é esse o nome, né? Se não for, desculpe aí. É o limitado, que é Eireli, né? E o ilimitado. Mas tem mais um que nós não vimos ainda, apesar de ter falado, que a gente vai ver agora aí mais na frente, que é a sociedade limitada unipessoal, com esse nome absurdo de sociedade. Pronto, a Lorena já está falando aí, né? Eu estou falando agora, Lorena. Sociedade SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Aí é uma terceira empresa individual, certo? Terceira, ó. Tem o MEI. Terceira não, quarta, né? Tem o MEI, tem Eireli, tem o EI, né, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, e tem a SLU, que embora seja chamada sociedade limitada, não é uma sociedade. Ela é SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Então, ela só tem um sócio. Então, na verdade, ela não é uma sociedade. Na verdade, ela é uma empresa individual, pessoal. Aí deram esse nome de sociedade porque faltou imaginação aí, certo? Mas não é uma sociedade. É uma empresa individual, ok? E de responsabilidade limitada também. Vamos falar mais sobre ela daqui a pouco, a gente vai chegar lá. Então, pessoal, você tem que escolher uma dessas aqui. Dessas 5 aqui, quais são as que todo mundo conhece? Sempre eu vou falar essa aqui, né? A limitada, e a outra, anônima. Essas outras 3 que sobram aí, existem na lei e na prática. Mas as pessoas não querem. Por que você nunca escuta falar da nome coletivo? Da comandita simples? Da comandita por ações? Porque aqui dentro dessas duas, pessoal, tem sócios, alguns ou então todos mesmo, de responsabilidade ilimitada. E quem é que quer ser responsável ilimitadamente, sem limite nenhum, dentro de uma sociedade empresarial? Só a Lorena, né? Ou Albert, talvez. Porque o resto não quer, não, né? Quer um limite. Quer dizer, ó, se eu perder, eu quero perder só o que eu já botei dentro da empresa. O meu patrimônio pessoal, eu não quero arriscar, não. Parou por aí. Se você pensa dessa forma, você tem que escolher o quê? Daniel ficou com ciúme. Que é isso, Daniel? A gente bota, inclui você também. Não fique com ciúme, não, rapaz. Aqui tem espaço para todo mundo, viu? Pode ficar tranquilo. Você, Daniel, está dentro da Albert e Lorena. Daniel é o novo sócio. E quem mais quiser, viu? Coração de mãe. Exatamente. Certo? Exatamente, Ana Paula. Por isso mesmo que ninguém, a Ana Paula escreveu aí. História de perder ou arriscar o patrimônio pessoal, isso tem muito futuro, não. Eu estou lendo porque depois o texto não aparece, né, na aula, na gravação. Exatamente. Ora, se você não quer arriscar o patrimônio, nem namorando com um cara liso, ou com a namorada lisa, né? Imagine dentro de uma empresa. Tem mais o que perder. Rapaz, não diga um negócio desse não, Albert. Homem, olha o que você tem. Sabe o que é que eu espero que você tenha e não perca nunca? É a saúde, viu? Vixe, Maria, isso é o maior patrimônio que a gente tem. Mas eu sei que você está brincando. Então, quem é que está bem? Daniel, eu ou o Albert, Lorena, que você está perguntando aí? Defina especifique sua pergunta.
Ah, é o Albert. Certo, porque senão eu fico sem saber, né? Se é comigo ou é com os outros. Enfim, voltando aqui, pessoal, senão a gente vai... Vira um chat aqui, vira uma live, né? Não vira mais aula não, né? A aula vai ficando de lado e todo mundo esquece. Ou o negócio para tudo no mundo é melhor do que aula, né, galera? A aula é estudar um negócio. Pena que as outras coisas, a maioria não dá dinheiro, né? Apesar de ter muita gente aí que ganha dinheiro sem nunca ter estudado. Tem muitos dons por aí que não precisa de estudo, né? Mas voltando aqui. Tem que escolher uma das 5 aqui, certo? Tem que escolher uma das 5. Na aula passada, então, nós viemos aqui, falamos da não personificada, falamos da sociedade em comum, que é a de fato ou não personificada, falamos da outra, que é a não personificada, que é a SCP, não é Serasa SPC, e nem é uma banda de pagode do tempo de vocês, antiga, que um aluno perguntou se era o só para contrariar. SPC, né? Só para contrariar. Eu disse, rapaz, além de ter invertido, a sigla não é banda de pagode antigo, não, né? Aqueles caras que cantam com a língua presa. Ah, é? Acho que é ele, né? Ou estou misturando? Sei não. É do tempo de vocês aí, eu não lembro, não. A SCP, pessoal, leiam aí depois, porque ela nem empresa é e eu já dei na aula passada, tá gravado já, tá? Eu vou pular aqui, porque senão fica muito chato para quem já assistiu a aula passada. As sociedades personificadas são a simples, já falei, está aqui na apostila, está na aula passada. Aí a empresária é a que interessa para essa disciplina, né? Aí aqui é o que nos importa, né? Então, o que é uma sociedade empresária? É aquela que tem por objeto o exercício da atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. E o que é isso aí? É justamente a definição de empresa. Então, pessoal, a definição de empresa e de atividade empresarial termina sendo a mesma coisa. Empresa é a atividade. E a atividade empresarial é a atividade de empresa. Fica uma redundância. Né? O que é empresa? Empresa é o exercício da atividade econômica organizada, registrada, voltada para a produção e circulação de riquezas com fins lucrativos. Então, termina sendo... Tem alguém pedindo para entrar aqui na aula agora? Ou já entrou? Não entrou aí. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Ok? Então, pessoal, toda sociedade empresária exerce atividade empresarial. Existe sociedade empresarial sem fins lucrativos? Não. Existe sociedade não empresarial com fins lucrativos? Existe. Qual? A simples. Sociedade simples tem fins lucrativos, mas não é empresa. Certo? Aí, de novo, aqui na apostila e na aula passada já foi, tá aí os 5 tipos, ó. Certo? E aí, na aula passada, nós vimos aqui a sociedade em nome coletivo. Pessoal, qual é a característica da sociedade empresarial em nome coletivo? Olha aqui grifado, ó, sublinhado. Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Precisa dizer mais alguma coisa por que a gente nunca escuta falar desse tipo de sociedade? Não, né? É autoexplicativo aí, né? Quem é que quer arriscar o seu? Todo mundo quer tirar o seu da reta, né? Se der errado a empresa, perde só entre aspas, né? Porque às vezes você bota tudo que tem de uma vida toda na empresa e dá errado, né? Então é só, mas esse só aí é entre aspas, né? Porque às vezes põe tudo. Então todos os sócios têm responsabilidade limitada e solidária. Então eles arriscam o patrimônio que eles botaram na empresa e ainda o patrimônio pessoal deles que ficou no nome deles mesmo porque é deles, certo? Aqui, pessoal,
Eu esqueci, estou vendo agora aqui, que eu esqueci de explicar uma coisa na aula passada e explico agora para quem assistiu e para quem não assistiu. Tá dizendo aí, ó, eu deixei em azul aí, que tem escrito aí, ó, apesar da responsabilidade social dos sócios da nome coletivo ser ilimitada e solidária, ou seja, não tem limite do que pode, limite, tem personalidade jurídica? Tem, viu? Mas essa personalidade jurídica, inclusive com os bens separados, ela não impede de que as dívidas da empresa passem por cima da personalidade e atinjam o patrimônio pessoal, tá? Então, tem personalidade sim, viu? Lembrem que os 5 tipos têm personalidade jurídica. Apenas a responsabilidade é que é ilimitada. Então, se a empresa não puder pagar, os credores vão querer receber de quem? Se a empresa não tiver mais nada? Vão querer receber dos sócios dela. Se for uma empresa cuja os sócios têm responsabilidade limitada, pode cobrar do patrimônio dos sócios? Pode não. Se for uma sociedade cujos sócios têm responsabilidade ilimitada e a empresa não conseguir pagar suas próprias dívidas, os credores podem passar por cima, a lei permite que vá lá cobrar as dívidas que são da empresa, cobrar do patrimônio dos sócios da empresa? Pode, porque eles têm responsabilidade ilimitada. Por isso que ninguém quer a responsabilidade ilimitada. Só que o que eu coloquei aí, que está em azul aí na apresentação, é que apesar da responsabilidade ser solidária e ilimitada, existe, de qualquer maneira, uma coisa chamada benefício de ordem. O que é isso aí? Eu não falei na aula passada, eu esqueci. Significa dizer, pessoal, que o credor, mesmo que os sócios tenham responsabilidade ilimitada, o credor não pode cobrar diretamente dos sócios. Tem uma ordem, por isso o nome benefício de ordem. Se a dívida é da empresa, você pode cobrar dos sócios da empresa essa dívida? Inicialmente, não. Se a dívida é da empresa, você tem que cobrar de quem? Da empresa. Você tem que botar quem na justiça? A empresa. É lógico que botando a empresa, depois, no fim das contas, termina atingindo os titulares, que são os sócios, né? Mas inicialmente é a empresa. Você pode, pela lei, você pode bater na porta lá, tá na porta do sócio de uma empresa, para cobrar dívida que aquela empresa não paga para você, tem com você e não te paga. Você pode ir na casa do sócio, na residência dele, cobrar a dívida? Pela lei não pode, pessoal, não pode. Pela lei você pode até ir no portão da empresa dele, mas na casa dele não, porque tem o benefício de ordem. Primeiro você tem que esgotar todas as possibilidades de cobrar da empresa, para só depois, se a responsabilidade for ilimitada, aí sim você vai poder cobrar do patrimônio do sócio. Então você não pode cobrar diretamente do patrimônio do sócio, certo? Isso aí é o benefício de ordem, certo? Vi um dia desse na televisão uma empresária, dona de um restaurante, indignada, esculhambando o país, a justiça e não sei o quê, porque uma cliente do restaurante dela passou o mês todinho comendo e pendurando a conta. E essa cliente sempre pagava. Um dia a cliente parou de pagar. E a empresária foi na casa da cliente cobrar a dívida. O que, que aconteceu? A cliente botou a empresária na justiça e pediu indenização. E ganhou. Aí a empresária era credora, estava certa no sentido de querer receber, mas perdeu a razão quando foi bater na casa da mulher. Aí a credora passou a ser devedora. Ficou sem receber o dinheiro da comida, da alimentação, e ainda passou a dever uma indenização por danos morais, mais custos judiciais.
para a cliente que é devedora dela. E indignada, esculhambando. Pessoal, pois é, Ana Paula está dizendo que já ouviu, mas não pode, não pode. A lei não permite isso, certo? Aí é aquela coisa que quando você está certo e por um detalhe você perde a razão, né? Você está certo e por um detalhe você consegue inverter toda a situação, né? Por exemplo, você tem umas palavrinhas chaves hoje em dia que se você usar, eu não vou usar aqui, que eu não sou doido, né? Mas vamos supor que o cara tá todo errado, tá? O cidadão tá todo errado e você tá todo certo. Aí você chamou o cara de você é um não posso dizer o que é, senão, né? Pronto. Ah, não, isso aí não pode. Eu posso ser devedor de tudo, mas você me chamou de tal coisa. Ou você foi preconceituoso em tal coisa. Não pode, aí inverte tudo, né? Inverte tudo, o cara vai fuzilado. Mayra está perguntando se existem muitas empresas de responsabilidade ilimitada. Existe, mas eu não sei te dizer o percentual, mas existe sim. Principalmente empresário individual de responsabilidade ilimitada. Agora, sociedades, realmente o grosso é limitada. Justamente porque se você vai montar uma sociedade, se você é o mesmo custo para montar uma sociedade em nome coletivo, todos com responsabilidade ilimitada. É o mesmo custo para montar uma LTDA, por que você vai montar uma sociedade em nome coletivo? Não vai, né? Vai montar limitada. Mas tem doido para tudo, né? Então, se você for procurar, tem sim, mas com certeza é uma minoria, certo? Porque não faz muito sentido. Eu não faria isso, né? Eu não iria arriscar. Ok? Então, pessoal, na aula passada, nós falamos aqui da sociedade em nome coletivo, falamos que o nome empresarial só pode ser firma ou razão social, que são a mesma coisa, né? Qual é o nome que a gente conhece mais? Razão social, né? Qual é o outro tipo de nome que existe? Denominação. Como é que se forma a razão social? Com base em nomes civis. Como é que se forma a denominação? Com base em nomes que não sejam civis de pessoas. Nomes americanizados, vulgares, comercialmente interessantes, de fantasia e assim por diante. A sociedade em nome coletivo não pode usar denominação, então o nome dela vai ser composto sempre pelo quê? Pelo nome dos sócios dela, certo? Sempre. Então, exemplo aqui, ó. Jorge Silveira, Francisco Silveira e Arnoldo Lima, Comércio de Couros. Geralmente a gente já quer botar um LTDA no fim, né? Mas esse é um nome coletivo, então não tem LTDA. LTDA é limitada, certo? Se não quiser, se optar por E companhia por extenso, significa que nessa razão, isso aqui é uma razão social, não é uma denominação. É uma razão social ou firma social. Se não quiser botar o nome de todos os sócios para não ficar grande demais, pode botar o nome de um ou de dois e escrever E companhia, por extenso. Ou E-CIA, que é a mesma coisa, só que abreviado. É uma possibilidade para o nome não ficar gigantesco. Aí você tem que, se você quiser saber o nome dos outros sócios, escondido aqui por trás da sigla E-CIA ou E-companhia, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que, se quiser saber quem são todos os sócios, você vai ter que acessar o contrato social dela. Aí até um aluno perguntou uma vez, professor, e aquele frigorífico que o nome é Boi e Companhia? Aí o boi é um sócio e tem outros bois como sócio tá, da companhia? Exatamente, amiga, é isso mesmo. Justamente. Claro que não, né? Boi e companhia, pessoal, obviamente não é uma razão social, né? Boi não é nome de pessoa. Quer dizer, que eu saiba, não, né? Boi e companhia é um nome de fantasia. Então, se é um nome de fantasia, o nome é. Que tipo de nome é esse? É uma denominação. Não é uma razão social. Só que todo mundo chama de quê? Chama de razão social. Mas, na verdade, não é. É uma
denominação, certo? Aí, pessoal, na aula de hoje, a matéria seria a partir daqui, ó, porque nós vimos até sociedade e nome coletivo na aula passada. Só que eu terminei meio que vendo a mesma aula pela segunda vez, mas foi importante porque revisou e vi aquele detalhe muito importante do benefício de ordem, né? Que eu esqueci de falar na aula passada, certo? Então, sociedade em comandita simples. Qual é a característica das sociedades em comandita? Seja elas simples, sejam elas por ações. É que tem duas categorias de sócio, ó, os comanditados e os comanditários. Pessoal, os comanditados, sempre pessoas físicas, e eles são os comandantes. Eles têm responsabilidade patrimonial, solidária e ilimitada. Já que eles são os comandantes, então a responsabilidade deles é maior, é ilimitada. Está aí explicado por que ninguém quer montar uma comandita, porque vai ter alguém com responsabilidade ilimitada. E tem os comanditários, que são os de responsabilidade limitada. Eles são comandados. Eles não exercem atividade de empresas, eles são investidores, eles entram com capital, mas não atuam. Quem atua são os comandantes, que são os comanditados. Aí, então, eles têm a responsabilidade também menor, porque já que eles não atuam, eles não comandam, eles têm responsabilidade limitada, certo? Quem é que vai dizer quem é um sócio e quem está numa categoria ou na outra? Quem escolhe? Os próprios sócios. E onde é que vai dizer quem está numa e quem está na outra? O contrato social. Aí você tem que acessar, o ideal é acessar o contrato social, certo? Lá vai estar escrito quem é. Essas sociedades aqui também, ó, não podem usar denominação. Então, os nomes, a razão social delas será formada de quê? Sempre pelo nome dos sócios, né? Já que não pode usar denominação, não pode usar nome fantasioso dentro do nome empresarial, tem que usar só o nome civil do sócio, certo? Aqui, por exemplo, J. Silveira, A. Silveira e companhia comandita simples. Aí, então, isso aqui é uma razão social. Responsabilidade dos sócios, está aqui explicado novamente qual é uma e qual é a outra. E, mais uma vez, por esse motivo é que não se escolhe geralmente esse tipo de sociedade. Ok? Alguma pergunta aí, pessoal? Querem falar alguma coisa aí? Só quando a gente fala esculhambação, né? Que aí anima, né? Aí os kkk aparecem. Quando a gente tá sério, né, Israel? Aí falando do assunto mesmo aí. Aí é porque tá todo mundo concentrado, né? Todo mundo concentrado. É verdade. Todo mundo concentrado. Lorena gosta. Pessoal, vamos para a famosa aqui, ó. A reinante. Reina absolutamente como maioria dentre as sociedades empresariais, né? Sociedade limitada é a união de duas ou mais pessoas que querem exercer atividade empresarial, protegendo seu patrimônio pessoal contra as dívidas da própria empresa que vão titularizar, certo? A característica principal dela é justamente a limitação da responsabilidade de cada sócio. Apesar de estar dizendo aí que são duas ou mais pessoas, aí há pouco tempo foi criada uma que veio baldear essa definição, que é a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal. Aí ela já não tem dois sócios, né? Ela só tem. Aí o pessoal. Ixi, não tá faltando o número da lei aqui, é? Ai, não, tá aqui, apaguei sem querer. Tá aqui, Lei 13.874/19, ó. É bem recente a SLU. Criou esse tipo aí que chama de sociedade, mas não é uma sociedade, é titular individual, é uma empresa individual, não tem sócio. Mas o legislador quis dar esse nome. Então, nem sociedade é, pessoal.
é empresa individual, mas vai ficar com esse nome, fazer o quê, né? Aí fica essa confusão do nome aí. O pessoal Professor, fala, oi, eu vi hoje uma notícia dizendo que o Eireli ia acabar no Brasil e todas as empresas Eireli iam virar SLU. isso aí deve ser, acredito que tenha sido assim, eu explico bem, obrigado, Daniel. Tô lendo aqui, deixa eu ver aqui. A Ana Beatriz perguntou, né? Por que unipessoal? É unipessoal, Beatriz, justamente porque só tem uma pessoa. Então, é uma empresa individual, né? Empresa unipessoal ou empresa individual, a mesma coisa com dois nomes diferentes, né? Certo? Sociedade unipessoal, na verdade, é um paradoxo, né? Porque se é uma sociedade, era para ter no mínimo quantas pessoas? Duas, né? Aí o legislador vai e chama de sociedade um negócio que não tem sócio, que só tem um titular. Aí complica, né? Baldeia a mente dos universitários de ciências contábeis e administrador de empresa que estão aí metidos aí no meio dos futuros contadores, né? Então, baldeia, mas eu estou explicando a vocês justamente para vocês saberem que existe essa coisa aí estranha, né? E aí o colega falou aí que a Eireli vai desaparecer. Pessoal, isso aí eu acredito que seja uma opinião muito pessoal, porque alguém aqui nessa turma mesmo já disse, não, foi do MEI, que tem um projeto de lei que o MEI vai poder contratar agora 3 empregados no lugar de um só. Mas aí foi para o MEI, né? Eu não vejo por que tirar o Eireli, não. Mas, na verdade, a diferença da Eireli para o SLU, ou a ASLU, é apenas a quantidade, o capital inicial requerido para a Eireli, que são 100 salários mínimos. Por que foi criada a SLU? Porque notou-se que, embora a Eireli fosse interessante, ela tinha esse requisito de 100 salários, que é muito alto, né? Poucos de vocês aí, olha, a maioria de vocês tem 100 salários disponível aí, né? Mas muitos não têm para iniciar uma empresa, né? Aí o que é que o legislador fez? Então vamos criar uma nova empresa individual que não exige os 100 salários mínimos, né? Para que a Bárbara possa criar a empresa individual dela, já que ela só estava com 95 salários mínimos disponíveis, faltaram 5. Aí ela agora cria a SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, que não é sociedade, é uma empresa individual, que chamaram de sociedade, não tem sócio. Qual é a vantagem em relação à Eireli? Não exige 100 salários mínimos. Aí pronto, agora tem para todos os gostos, né? Tem o MEI, tem o EI, tem a Eireli, tem a SLU e ainda tem 5 tipos de organizações empresariais. Aí não é possível que você não consiga acertar em nenhuma delas, né? Agora acho que resolveu. Tem para todos os tamanhos e todos os gostos, certo? Então, pessoal, a partir dessa lei de 2019, nós temos duas sociedades limitadas, duas. A limitada tradicional, que é a sociedade mesmo, tem no mínimo 2 sócios, e essa aberração aqui, ó, sociedade limitada unipessoal, que não é sociedade, porque, ó, sem sócios, há somente um titular. Professor, e a sociedade, mesmo assim, professor, pelo amor de Deus. Mas não fui eu que criei, nem fui eu que dei o nome. Então aguenta aí. Sociedade limitada, ainda bem que eles botaram aqui unipessoal, né? Então você fica sabendo que ele não tem sócio, pelo amor de Deus, não tem sócio. Certo? Aí, pessoal, esse parágrafo aqui, ele merece merece aqui uma análise, certo? Mais calma. Vamos dar uma olhada nele aí. Vamos dar uma olhada nele aqui, vamos ler mesmo. Olha só.
Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas cotas. O que é a cota, pessoal? É a parcela que cada sócio diz que vai arcar. Eu vou entrar com 10% do valor. Primeiro, quanto nós vamos botar de capital inicial nessa empresa? Vamos botar 10 mil reais. Tá bom. Quantos sócios? Só eu e tu mais eu, só nós dois. Ok, tá bom. Você vai entrar com quanto? Eu vou entrar com 30%. Então, não sei mais nem qual foi o valor que eu falei. Foi 10 mil, foi? Ou foi 1.000? Sei lá. Botar 10 mil aí. Vou entrar com 30%, então vou entrar com 3 mil. E o outro, obviamente, com 70%. 7 mil reais. Então, a cota de um é equivalente a 70% e a cota do outro a 30%. Certo? Se eles a empresa entrar em dificuldade, eles vão perder o quê? As cotas dele, que botaram dentro da empresa. Capital particular deles, teoricamente, em princípio, está protegido, mas essa proteção não é absoluta. Mas todos, olha aqui, todos respondem, apesar dele... Aliás, desculpem aqui, só voltando um pouco. Primeiro aqui ainda tem outra informação importante ainda. De novo, sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Expliquei já, né? Quando já integralizadas. O que é integralizar a cota? Integralizar a cota é o seguinte: quando você assina um contrato social, o nome está dizendo, é um contrato que cria uma sociedade, né? Você não diz que não tem que dizer lá qual é o capital inicial dessa empresa? Tem. Vamos supor lá que diz que são os 10 mil reais. E aí um vai entrar com 3 mil, outro com 7 mil. É feito o contrato, todo detalhado, o objeto, a sede, o capital, os bens, tudo organizadozinho conforme os modelos que existem por aí. Aí você assina. E um advogado assina também. Ao assinar, automaticamente o seu dinheiro saiu da sua conta e passou para a conta pessoa jurídica da empresa que você está criando. Existe essa mágica, assim, o dinheiro sai, assinou, aí o dinheiro, cota investimento, exatamente, Ana Paula. A sua cota dentro da empresa é o seu investimento. Quanto? Porque elas podem ser iguais ou desiguais, né? A sociedade pode ser dividida em parcelas ou cotas ou partes iguais ou desiguais, né? Então, quando você assina um contrato social, assinou lá, reconheceu a firma, o dinheiro sai da sua conta e passa para a conta da empresa? Não. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a transferência, que nem você transfere da conta da sua conta para a conta do seu namorado aí, quando você quer dar uma ajuda a ele ou a ela, né? Você faz esse presentinho aí. Tem que transferir lá no aplicativozinho do banco e transferir. Então, quando assina o contrato, não está feita a transferência. Então, o capital está subscrito, você escreveu embaixo, se obrigando, mas não pagou ainda. Então, você não integralizou. A cota não está integral, não está integralizada. Você prometeu pagar, mas não pagou ainda. Agora, quando você tira o dinheiro e deposita na conta da empresa para cumprir a sua promessa, aí você integralizou. Aí o capital está integralizado. Entenderam, então, né, o que é a integralização do capital? É o pagamento efetivo. Daniel pergunta, máquinas e equipamentos também é considerado como cota? Pode ser. Só que, se você quer dar a sua cota entregando, por exemplo, um caminhão, um trator, um equipamento, a máquina, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ter uma avaliação contábil do valor do que você quer entregar. Para que aquilo ali, embora você entregue a máquina, vai dizer, entregou, a cota foi integralizada com a máquina no valor de tanto. Então, você tem que ter alguma forma de avaliação, certo? Mas pode sim entregar bens
sim, que tem um valor econômico, né? Ok? Então, voltando aqui, ó. A responsabilidade dos sócios de uma limitada, ela é o quê? Limitada. Mas ela é sempre limitada? Não. Por exemplo, ó, olha aqui, ó. Mas todos respondem solidariamente pela integralização, é solidária e ilimitadamente. Você pode até complementar aqui. Pela integralização do capital, no caso de falência, se não tiver sido integralizado. Como assim, pessoal? Vixe, isso aqui é mais difícil explicar. Aqui faz falta o quadro, viu? Quadro para a gente escrever, faz uma falta danada nessa parte aqui para dar aula. Pessoal, enquanto todos os sócios não integralizarem, a responsabilidade deles ainda não é limitada. A responsabilidade deles só passa a ser de verdade limitada quando todos integralizarem as suas cotas. Enquanto qualquer um dos sócios não integralizar a sua cota, todos os sócios ficam responsáveis pela partezinha que faltou integralizar. A parte que faltou integralizar pode ser cobrada do patrimônio pessoal de qualquer um dos sócios, certo? Só a parte que faltou integralizar. Isso significa dizer o quê? Que o ideal é que todos os sócios integralizem. Porque se qualquer... Deixa eu ver aqui o que o Edvan falou. Edvan perguntou, professor, se durante o desenvolver da atividade, ao longo de um período, a empresa dá prejuízo comprovado que se iguala ao capital integralizado, deve ser isso. Mesmo assim, em caso de falência de uma empresa limitada, os credores podem requerer o pagamento até o limite do total integralizado. Exatamente, Edvan, ainda vou explicar isso aí, certo? Eu vou explicar isso aí. Aguarda só um pouco para a gente chegar lá, certo? Que aí tu vai ver que eu vou responder essa tua pergunta aí. Eu estou indo aqui por partes, porque essa parte ela é um pouco mais densa e um pouco mais complicada. Então, repetindo, qual é a responsabilidade dos sócios de uma limitada? Limitada. Mas é sempre limitada? Não. Quando é que ela pode ser ilimitada? Enquanto, por exemplo, não só nessa, mas, por exemplo, enquanto houver algum sócio, qualquer um ou mais de um, que não integralizou toda a sua cota. Aí todos ficam obrigados, em caso de necessidade, de falência, por exemplo, a pagar com seu próprio dinheiro, seu próprio patrimônio, a cota, o que faltou da cota de qualquer um dos sócios que não integralizou. Aí eu integralizei a minha cota toda, não devo mais nada para a empresa. Os 3 mil que eu disse que ia pagar, eu paguei. Aí o outro lá, o Genivaldo, ele não integralizou a cota dele. Aí eu que integralizei, posso ser obrigado a pagar a parte da cota dele que não integralizou? Pode. Pode sim. Porque qual é a consequência de não ter sido tudo integralizado? A consequência é que todos os sócios, inclusive o que integralizou, ficam responsáveis todos, mas só pela parte que não foi integralizada. Depois, com o exemplo numérico, pessoal, acredito que vai ficar mais fácil de entender isso aí, certo? Porque só falando assim, ainda bem que está gravado, vocês podem voltar várias vezes aí, né? Isso aqui não é tão simples. Agora, aí eu vejo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Uma vez que todos os sócios integralizaram todo o capital social, o que acontece? Aí todos eles ficam com a responsabilidade limitada. Aí então, vai acontecer isso aqui, ó, a responsabilidade patrimonial dos sócios fica realmente restrita ao valor das suas cotas. Cotas já, se tiverem todas sido integralizadas, certo? Aí então, pessoal, vou dar um exemplo aqui que acho que responde o que o Edvan perguntou. Se a sociedade
limitada está funcionando e entra em falência. Tem o insucesso empresarial, não consegue pagar suas dívidas e entra em falência. Mas não houve fraude nem crime, apenas insucesso empresarial, que pode acontecer frequentemente, né? Não houve má-fé, não houve abuso, ilegalidade, apenas a empresa entrou em dificuldade. Acontece muito. Aí, então, ela vai vender tudo o que ela tem, a empresa, para pagar os credores, não é isso? Vai ser liquidada e vai deixar de existir. Ela vendeu tudo o que tinha, todo o seu patrimônio foi liquidado, pagou-se com ele todas as dívidas que foram possíveis, mas faltou dinheiro para pagar tudo. Os credores, tem credor que não recebeu. Esse credor que não recebeu vai perdoar? Vai dizer, então deixa para lá. Não, ele vai dizer, eu quero receber. Aí ele vai olhar para a empresa. A empresa tem alguma coisa ainda, patrimônio ainda como para pagar, para usar para pagamento? Alô, vocês estão aí, pessoal? Agora que eu estou vendo aqui, será que eu caí a conexão? Acho que não, né? Ah, tá. É que eu vi aqui. Agora que eu vi aqui, o pessoal perguntando se caiu, deve ter sido a deles lá, né? Aqui tá gravando aqui, né? Perdi aqui o fio da meada. Então, deixa eu ver onde foi que eu parei. Puxa, eu perdi o fio. Sim, a empresa não tem mais com o que pagar. E os credores ainda querem receber. Eles vão olhar que tipo de sociedade é. É uma limitada. Na limitada, pode cobrar dos sócios as dívidas da empresa que a empresa não pode pagar? Pode não, porque é limitada, né? O patrimônio pessoal deles fica protegido. Mas se houver algum sócio que não integralizou a sua cota, por exemplo, um sócio que tinha que integralizar 3 mil, ele não integralizou os 3 mil. Os credores podem cobrar alguma coisa, já que teve um que não integralizou? Podem. Aí vão poder cobrar tudo o que falta de todos os sócios, incluindo os que integralizaram e os que não integralizaram? Não. Vai poder cobrar só os 3 mil, que foi o que faltou integralizar. Em compensação, os 3 mil pode ser cobrado de qualquer um dos sócios, até mesmo do que integralizou, dos que integralizaram, porque eles ficam solidários entre si para pagar. Ou seja, é arriscado deixar um sócio ficar na sociedade sem integralizar a sua cota, certo? É aqui o que o Daniel falou, perguntou, aliás, falou e eu também acabei de dizer, né? Pode cobrar dos sócios, Daniel? Depende. Se for uma limitada, teoricamente não, se tiver tudo integralizado. Se for uma limitada, mas algum sócio ou mais de um não integralizou, pode cobrar dos sócios? Pode. Pode cobrar tudo dos sócios? Não, só o que faltou integralizar. Outra possibilidade de cobrar dos sócios é se eles agiram contra a lei ou contra o próprio contrato social, ou seja, agiram com abuso. Aí pode ser desconsiderada a personalidade jurídica e pegar o patrimônio pessoal dos sócios, desconsiderando a limitação, para pegar diretamente do patrimônio deles, porque aí eles agiram contra a lei. Aí a consequência é que de responsabilidade limitada passam a ser responsabilidade ilimitada, certo? Então, pessoal, tá explicado aí mais ou menos, né, essa parte da responsabilidade. Então, entenderam até aqui? Depois com números, pessoal, vai ficar mais fácil. Mais na frente aí tem uma exemplificação com números, que aí quando vocês virem com números, vai ficar mais fácil da gente entender. Uma observação aqui, ó. Observe que o que é limitado na sociedade limitada, o que é limitado é a responsabilidade dos sócios. Não é a responsabilidade da empresa.
A responsabilidade da empresa em relação às suas próprias dívidas. Essa responsabilidade é limitada ou é ilimitada? É ilimitada. Todo o patrimônio da empresa deve ser usado para pagar as suas dívidas. O que é a responsabilidade que pode ser limitada, pessoal, não é a da empresa, é a dos sócios da empresa. Aí esses sim é que podem ter o seu patrimônio protegido. Mas o patrimônio da empresa, ele pode ser disponibilizado para pagar todas as dívidas, inclusive todo o patrimônio, né? Então, o que é limitada é a responsabilidade dos sócios, não é a responsabilidade da empresa, certo? Então, ó, olha aqui, ó, o que eu falei verbalmente está aí por escrito na apostila. Mas atenção, se os sócios subscreverem, ou seja, assinarem lá no contrato, escrever embaixo, subscrever, dizendo que vão dar uma cota no valor de tantos R$ 1.000, e essas cotas deixarem de ser integralizadas, os mesmos terão responsabilidade subsidiária, né? Ou seja, secundária, né? E solidária, referente só ao valor que faltou integralizar. É o que eu falei para vocês há pouco, está aí escrito, né? E se o capital tiver sido todo integralizado? Ou seja, tudo que eles tinham que entregar para a empresa, eles entregaram ou integralizaram. Tiraram das suas contas e passaram para a conta da empresa. Não deve mais nada para a própria empresa deles. Está tudo ok, tudo integralizado. Aí a responsabilidade deles passa a ser o quê? Aí desaparece, passa a ser limitada, permanecendo somente a responsabilidade da própria empresa. Certo? Aí está a vantagem da sociedade de responsabilidade limitada. Certo? Pessoal, eu acho que por aqui a gente já deve parar essa aula aqui, porque senão ela começa a ficar muito cansativa, né? Eu já sei que a partir de mais de 1 hora de aula não adianta mais. Então eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos parar por aqui. Na aula passada, na próxima aula, eu falo novamente sobre essa parte da limitada. Vocês notaram que ela é mais complexa, né? E é extremamente interessante e importante, certo? Aí na próxima aula a gente retoma a limitada e quem não entendeu. Ah, sim, terça-feira é 7 de setembro, né? Terça-feira é feriado, viu, pessoal? Não tem aula não, viu? Vocês podem olhar lá no calendário acadêmico, que está lá como feriado, certo? Então não tem aula, vai ser só na quinta-feira. E aí eu estou terminando de corrigir as provas de vocês, aí a Ana Beatriz já perguntou, né? Estou terminando de corrigir, pessoal, não falta muito não. Então vou pedir um pouquinho de paciência para vocês, que com certeza na quinta-feira vocês já estão, as notas, se Deus quiser, já vai estar tudo no sistema, certo? Eu corrigi quase tudo, mas eu não vou lançar por partes, porque senão quem não recebeu a nota vai entrar em desespero, né? Pessoal, a maioria das notas estão sendo boas. A maioria está sendo boa. Eventualmente tem um ou outro que a nota não está nenhuma maravilha, não, mas nada que não se possa recuperar, certo? Então, vamos finalizando por aqui. Agradeço a vocês mais uma vez a atenção. Desejo um bom resto de semana e um bom final de semana. E aí, na quinta-feira, a gente se encontra novamente. Qualquer coisa, vocês entram em contato aí pelo WhatsApp, ok, pessoal? Vou encerrando aqui. Até a próxima.